Olha, é uma imensa ter você, né, nessa live. Você não deve se recordar de mim, mas nós já nos conhecemos há mais de 20 anos atrás, talvez há 20 anos atrás, no CTI da Santa Casa, onde eu me surpreendi com os atendimentos das crianças e que isso me tocou profundamente naquele momento de aprendizado. Eu estava na minha residência de clínica médica e passei, por algum motivo, no CTI infantil, e naquela época foi muito interessante que eu me surpreendi com um caso específico, onde já haviam praticamente desistido, né, de investir numa determinada criança, e eu fiquei sabendo que era para insistir até o final, e aquela criança que estava desenganada, ela sobreviveu, e aquilo me marcou muito, e até hoje me acompanho, e eu lembro de ter visto você discutindo esse caso, que me deixou muito fascinado com a possibilidade de acreditar nos casos impossíveis, né? Naquela época eu era um médico residente, onde a espiritualidade, a fé, onde a palavra do Senhor, onde Deus não estavam muito presentes como grande parte, né, da medicina científica, e nas faculdades, onde isso não era abordado, atualmente um pouco mais abordado, né? Mas naquela época eu não tinha aquela formação nem na medicina, e também vinha de uma formação onde isso carecia de uma maior força dentro do meu dia a dia. Então, nós estamos aqui no momento de pandemia, onde nós somos obrigados, né, a usar máscaras, onde nós somos obrigados a, de certa forma, manter o distanciamento social. Você está no seu consultório, eu estou na minha casa, acabei de atender, igual você acabou de atender uma consulta aí que deve ter sido complicada, por isso que a gente entrou um pouquinho mais atrasado, e eu acredito que isso faz parte da nossa rotina médica. E eu falo das máscaras, porque as máscaras que nós estamos também sendo obrigados a usar também estão sendo obrigadas a cair, né? Nessa época de pandemia, a gente está vendo muitas máscaras caindo, né, professora? E eu fico imaginando, nesse meu período inicial, fazendo uma pequena introdução a respeito disso, que quem me ascendeu para a espiritualidade foram os meus filhos, eram crianças na época onde isso aconteceu. Então, minha filha mais velha, que hoje tem 18 anos, e na época tinha 5 anos, então muito próximo da época onde eu fazia residência, ela, então, eu estava passando por um momento muito crítico, e eu, sem nenhum tipo de espiritualidade, terceirizei a reza. Falei com ela que ela estava me demandando uma determinada situação, eu falei com ela que deveria rezar para que algo acontecesse. E ela olhou bem nos meus olhos, professora Filomena, sem ter o apoio do pai, que na época não era nem um pouco ligado na espiritualidade, e sem ter a menor base, e eu acho que isso é uma coisa de Deus, falou, olhando para os meus olhos: pai, quem tem que rezar é você. Isso me marcou profundamente, porque vinha de uma pessoa que, na verdade, não estava sendo instruída com as palavras de Deus, nem com a espiritualidade, nem nada. Então, eu não consigo ver de outra forma que não seja um canal de Deus direto, e a partir dali, aquilo que me marcou me levou para o caminho da espiritualidade, e talvez não por acaso nós estamos aqui agora. Então, professora, doutora Filomena, por que eu quis fazer essa introdução? Porque nós estamos num momento onde nós temos que, de certa forma, inspirar as pessoas. O momento é muito difícil, e é engraçado que o seu nome, né, Filomena, vem de luz, né, que é filha da luz divina. Obviamente você sabe disso, né? E eu a vejo como, de fato, uma filha da luz divina. Então, gostaria que você se apresentasse, já que nosso tema, né, quem é você? Se você quiser também fazer uma breve oração para a gente também, né, diminuir a nossa adrenalina de quem atendeu uma consulta agora, de quem chegou de bicicleta agora das consultas, eu acho que talvez seja bem-vindo a gente fazer uma oração para nós começarmos. As pessoas já estão entrando, e nossa live já está sendo transmitida para o YouTube, e a gente está sendo já
assistido por muitas pessoas. Então, eu gostaria que a senhora se apresentasse e que a gente fizesse uma pequena oração para a gente começar essa nossa discussão. Marconi, eu gostaria de agradecer primeiro o convite, né, a oportunidade da gente conversar com alguns colegas que estão aí nos ouvindo, né? A Associação Médica ter um chamado, eu fiquei muito feliz, me sinto muito honrada, e com uma responsabilidade imensa, né, diante de tudo isso, para a gente poder ter uma conversa onde a gente possa despertar nas pessoas uma outra consciência, começar a despertar, né? O objetivo é só esse. Eu sou da cidade de Oliveira, vim morar aqui muito cedo para poder fazer medicina, fiz faculdade nas ciências médicas e fiz residência de pediatria no Baleia, e assim que terminei, fiz cardiologia pediátrica com a doutora Glória na Santa Casa, e quando o doutor Júlio me convidou para fazer terapia intensiva. Na minha época não tinha residência, a gente era treinado pelo chefe 30 dias e virava plantonista, né? Isso que era residência de terapia intensiva, né? E eu estou no CTI da Santa Casa até ter uns 25 anos para mais, diarinho, né? Então, você calcula que a coisa não é brincadeira. Eu fico lá todos os dias de manhã e todos os dias aqui à tarde, né? Então, essa é a minha vida médica, né? Aqui à tarde é tarde e noite, né? Essa situação de pediatra é sempre mais complicado, né? Porque o pediatra não é médico da criança, né? O pediatra é o médico da família, né? Inteiro, né? A gente tem que perceber as coisas e ajudar ali, né? Mas é essa a minha caminhada do ponto de vista profissional, né? E para mim é uma honra mesmo a gente estar aqui com pessoas que se dispuseram, nesse momento, estar aqui para nos ouvir, né? Eu fico muito verdade. honrada. E é muito interessante a Associação Médica dar esse espaço para a gente, né? Eu acho que o setor, né, de assuntos culturais e responsabilidade social, isso é uma responsabilidade social, e eu presenciei na época lá do meu estágio com a Glorinha mesmo, da pediatria, na cardiologia pediátrica, foi justamente isso. Isso me marcou profundamente, o comprometimento da equipe, que é coordenada por você lá, e esse comprometimento em vários locais que eu frequento, onde eu falo o seu nome, as pessoas têm uma admiração, e eu também sou um admirador incondicional da sua pessoa. E é interessante a gente falar um pouco sobre o papel, né, seu especificamente, para nós falarmos um pouquinho do quem é você, né? Você falou de dados mais pragmáticos da Filomena, mulher que resolveu fazer medicina, 80 alunos nas ciências médicas, que não deve ter tido nenhuma formação voltada para isso, pelo contrário, foi muito criticada provavelmente já era religiosa nessa época, imagino que eu vou perguntar Já sobre. é, já é. E lembrando disso, eu lembro que meu pai também era médico, estava atendendo um paciente que estava internado, e aí ele estava discutindo o caso com o médico lá e falando que acreditava que em Deus, que era para a família ter fé, e discutindo com esse médico que estava olhando essa pessoa lá, e aí ele falando que estimulou a família a rezar, a acreditar em Deus, que aquilo poderia reverter, e o médico que dialogou com ele falou assim: o doutor Geraldo, eu acredito nas bactérias. É triste isso, né? Ou seja, é uma coisa importante, porque nós fomos formados muitas vezes com essa ideia, né? Para acreditar na medicina, do antibiótico, da tecnologia, do excesso de exames. E eu queria que você também falasse um pouquinho sobre isso, sobre essa formação médica. O que acontece, né, Marconi, é que a gente é formado na faculdade de medicina para ter uma visão dissociada, né? Porque no século XVII a religião separou da ciência, né? E é claro que a ciência não precisa da religião, que tem o caminho dela, e a ciência não precisa a fé não precisa da ciência, também tem o caminho dela. Quem precisa dessas duas asas somos nós, o ser humano, né? Somos nós. Hoje, eu estava discutindo essa semana com os residentes lá no CTI, né? Como é que a gente, como médico, a gente é treinado para ter uma visão segmentada. Então, na verdade, eu te olho e eu trato em você uma pneumonia. Mas eu não trato a pneumonia. Eu não estou tratando a pneumonia, eu estou tratando o Marconi, que numa caminhada desenvolveu pneumonia. Por que ele desenvolveu pneumonia nessa caminhada dele? Será que ele desenvolveu foi uma solidão? O que aconteceu com o Marconi que ele permitiu isso? Que isso aconteceu na caminhada dele?
né? Então, aprender a olhar a pessoa na inteireza. Nós estamos perdendo dentro da medicina uma coisa que se chama cuidado e ternura, né? Então, uma coisa independente da outra. Eu tenho que ser o melhor profissional que alguém que me procura, eu tenho que ser para ele, eu tenho que ser competente, eu tenho que ser responsável, eu tenho que dar o diagnóstico certo, mas isso não isenta de eu olhar ele inteiro e falar, isso vai além de... Tanto que tem coisas que você dá remédio e não resolve. Como diz Rubem Alves, a alma não se alimenta só de remédio, a alma precisa de música. Senão ela não levanta, senão não sai da cama, você tem que ter uma razão para viver, né? Então, eu acho que o médico é tão interessante, porque essa desconfiança de Deus, ela surgiu. Se você ler Gênesis, em Gênesis tem duas imagens lindas na criação, que tem o jardim e tem a serpente. O jardim significa que quando Deus nos criou e nos colocou num jardim, é porque ele tem cuidado. Ele colocou um lugar que era sustentável, um lugar onde a gente poderia comer das coisas. Ele não colocou na floresta para os bichos pegar. Mas apareceu uma serpente e que insinuou. Sabe aquela quando vem uma frase assim para trazer o mal? Fala assim, é verdade que então ele te proibiu de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal? Na verdade, naquele momento foi introduzido no coração do homem uma desconfiança que caminhar com Deus é ruim. Ah, então você, para poder caminhar com ele, a liberdade que ele te dá, ele amarra? Ele te proíbe um tanto de coisa que é boa? Então, muita gente caminha com essa mentalidade. E hoje, para mim, o que dói o meu coração profundamente é o novo ateísmo. Ninguém discute, nem a grande maioria não discorda que Deus existe. Deus existe, só que ele é dispensável. Ele não faz parte da discussão. É como se as pessoas tirassem a essência do ser. Então, se o médico tem que entender que, para mim, médico, a medicina, ela não é profissão, ela é missão. Porque nós somos a extensão da misericórdia de Deus. Então, imagina, a gente alivia uma dor, a gente dá um diagnóstico, a gente consegue colocar alguém de pé, a gente pega alguém com vômito, pega com diarreia, pega seja lá o que for. O paciente doente, você está vendo os colegas trabalhando com o paciente com Covid, e a gente está lá paramentado, está lá enfrentando o que tem que enfrentar, porque nós queremos a vida do outro. Nós lutamos pela vida, e o autor da vida é o Senhor. Nenhuma criação existe porque nós queremos. Nenhum de nós, como médico, quantas vezes alguém falou, doutor, não deixa ele morrer, quem sou eu? Então, hoje, quando eu pergunto, quem é você, Filó? Para mim é muito claro. Eu sou um sonho de amor de Deus. Eu só existo porque ele sonhou comigo, porque ele me desejou, porque ele amou, porque eu poderia não existir, como você poderia não existir, mas ele me chamou para viver eternamente. Então, não tem dimensão do que significa isso, não. Viver eternamente. O que é essa eternidade? Isso é algo alucinado, que a morte não tem a última palavra. Eu falei com os residentes. Vá ler, se vocês querem ver a ciência, estuda os livros da doutora Elizabeth Kubler-Ross. Vai ver tudo dela, vai ver como é que ela provou. Ela fala, eu posso terminar a pesquisa porque eu sei, posso provar pela ciência que a morte não tem a última palavra. Os estudos dela são maravilhosos. Você já leu? Já li, e é muito interessante, né, porque dentro dessa parte aí do estudo da finitude, né, fala que a doença pode até não ter cura, não ter tratamento, mas o paciente tem, né? O paciente pode ter a cura mesmo doente, mesmo com a finitude, mesmo com a morte iminente, ele pode morrer curado, né? Então, essa talvez seja o papel de nós médicos também, de fazer esse paciente morrer vivo, né? Morrer realmente curado de algumas questões. Ou seja, se a gente tira... Isso que você colocou é muito sério, né? Porque a morte, a gente tem que começar a mudar o olhar, porque ela não é inimiga. Ela faz parte da nossa vida. Qual que é a única certeza que eu tenho? Que eu vou morrer. Não sei que dia, nem que hora, nem de que forma, mas que irei morrer. Agora, quando o médico faz tudo, a ciência faz tudo, e não tem cura, não tem, do ponto de vista da ciência, algo a mais que eu posso fazer, em geral o médico sai de cena, destruído, arrasado, impotente. Se a gente entendesse que, na verdade, a morte, quem está morrendo ainda está vivendo, e eu ainda posso ajudá-lo a ir, né? Então, os residentes falam comigo, mas o que nós temos para fazer? Já está ligado a adrenalina, dobuta, nora, às vezes está ligado a tudo.
Mas não tem mais nada para fazer. Eu falei, tem transfusão de serenidade. Como é que é isso, Filó? Nós vamos ficar do lado, de mão dada, vamos cantar, vamos colocar no colo. Se a mãe não puder ficar, não der conta, quantos já morreram nos meus braços? Quantos eu já dancei com eles morrendo? Eu falei, eu cuido de anjo, o anjo volta para casa, ia cantando, né? Às vezes eu busco os doutores da alegria para poder cantar, né? Então, porque acredito, eu falo, então como é que morre? Cama limpa, não pode ter nenhuma dobra, porque pode dar desconforto, não pode ter nenhum fio atrás, porque pode dar desconforto. Tem que morrer sem dor, tem que morrer com ambiente sereno, não pode morrer com a testa franzida, tem que morrer em paz. Então, eu trabalho com a família sempre. O que é que você acredita? Pergunta a família. Porque nós vamos trabalhar aquilo que vocês creem. Vocês não têm que acreditar naquilo que eu creio. Mas todo mundo, nós temos um só Deus, um só Senhor, um só Pai. Então, nós podemos estar juntos, né? Então, em geral, nós conseguimos fazer isso na Santa Casa das crianças morrerem no colo dos pais. Então, qualquer hora que a criança começa a piorar, os pais são comunicados. E eles vão para a Santa Casa, participam. Muitos pais já assistiram atendimento de parada. Se eles querem ver, eu falo, a melhor coisa que a gente tem é não precisar de esconder nada, né? Que alegria, não tem mentira, né? Não tem mentira, quer ver? Pode ver. Eu falo, não é bom. Mas se vocês quiserem ver, pode ver. E a nossa experiência lá, Marconi, é tão impressionante que as crianças morrem após a permissão de alguém que ela ama. Sim. É preciso que alguém diga para ela, pode ir. Eu não vou te esquecer. Porque um dos medos de quem morre é de ser esquecido. Né? Então, eu falo, pode ir, não tenha medo. Quantas vezes eu fico segurando meu dedo, né? Com as mãozinhas petitinhas, segurando meu dedo, segurando firme, firme, até que a gente vai conversando e fala, não tenha medo. Te aguarda, é muito melhor. Pode crer, então, pode ir. Essas pessoas é uma questão de tempo, vou encontrar com vocês todos. Essas pessoas vão morrer vivas, né? Vão morrer de uma maneira que também vai ajudar para quem fica também, né? Que é uma outra pergunta. Não tenho dúvida disso. Porque os pais que acompanham a morte dos filhos, para eles é melhor para depois conseguir o luto. Eles conseguem viver isso de uma forma melhor. Porque eles pegaram, eu falo com eles, da mesma forma que a gente recebeu no braço na festa da chegada, tem também que ter a dignidade da ida. Tem que ter a dignidade. Então, dê o abraço da despedida e fale, até breve. E diga, muito obrigado. Porque você veio, porque você nunca mais, eu vou ser sempre diferente. Você nunca mais vai deixar de ser pai, nunca mais vai deixar de ser mãe. Ele veio. Mesmo que fique 1 hora, 2 horas, 1 ano, 6 meses, mas veio e te ensinou. Então, quantas vezes ali na morte a vida está sendo gerada? Nos que estão ficando. Nessas experiências espetaculares que a gente tem lá. Tenho certeza que com essa frase você tocou muita gente nesse momento. Mas eu fiz essa pergunta a respeito da sua formação médica, que você deve ter sido muito combatida, não só entre aspas, né, pela sua religiosidade, pela sua fé, porque isso também, de certa maneira, tem relação com a nossa pergunta, que é quem somos nós, né? Quem é você? Você estava muito certa, né, disso, e você foi capaz de enfrentar todo o preconceito existente dentro de uma sociedade, dentro de uma academia médica, onde você muitas vezes pode ter sido, inclusive, ridicularizada pela sua fé. E aí, a pergunta que eu gostaria de fazer, que tem a ver com isso, né, é onde que a fé da doutora Filomena foi construída? Ela foi construída por um evento trágico. Muitas vezes as pessoas constroem a fé, né, elas são despertadas para a confiança em um momento trágico, em uma situação difícil. Eu não sei exatamente, mas eu acho importante ter testemunho seu, doutora Filomena, porque parece, quem vê a senhora falando, fica parecendo algo simples, né? Como se a sua vida fosse simples, não agora, tanto que você trabalha as coisas e tudo, mas no início, a Filomena adolescente, a Filomena criança, a Filomena pré-adolescente, os conflitos. Ou seja, talvez a gente esteja muitas pessoas jovens aqui nos assistindo querendo saber de onde vem a força dessa mulher que parece que... Eu posso até falar um pouquinho da história do seu nome, que eu estava querendo falar, que faz mais sentido ainda em se tratando de você, eu vou falar isso depois, mas eu queria que você falasse um pouquinho dessa coisa meio pessoal, mas eu acho que é importante de saber onde que nasceu a fé da doutora Filomena. Na verdade, assim, a fé é um dom que todos nós recebemos quando somos batizados. Isso é uma coisa que tem que ficar claro para todos que estão ouvindo.
Se você foi batizado, você recebeu o dom da fé. A questão é que uns escondem e outros trabalham a fé. Porque é como uma planta, eu tenho que regar, eu tenho que cuidar. Eu tive a graça e a felicidade de crescer numa família cristã, católica, aonde lá em casa a gente aprendia a rezar o terço. Eu coroei Nossa Senhora até 15 anos de idade, que é um amor na minha vida, Nossa Senhora. Então, eu coroava no mês de maio na minha cidade, os 31 dias, do dia 1º ao dia 31, a gente coroava Nossa Senhora. E eu fiz isso até 15 anos. Depois de 15 anos, tinha que debutar, né? Era apresentada à sociedade, era uma luta. Mas era uma fé, assim, que eu tinha que... Era obrigada a ir à missa. Na minha época, né? Eu estou mais velha, não se lia a Bíblia. Né? A gente não tinha o direito, não tinha a Bíblia na mão para ler, né? E não conhecia. E aí eu vi, convivia com todo mundo, era como se fosse uma coisa comum, a minha cidade inteira, todo mundo fazia a mesma coisa, todo mundo ia à missa, todo mundo fazia as novenas, todo mundo frequentava as procissões, então era uma coisa comum, fazia parte da vida. E quando eu vim para Belo Horizonte, eu já tinha o hábito de rezar o terço, foi 17 anos isso. Você imagina, vim morar aqui aos 17 anos, uma coisa louca, sozinha. E aí foi minha grande ligada, assim, porque Jesus passou a ser o meu amigo pessoal. Eu não tinha com quem falar, eu morava sozinha. Meu pai falava comigo assim, se você reclamar, você volta, porque eu não queria que eu viesse. Eu não queria que eu viesse. Ele falou, você não vai dar conta, tererê, aquela. Se você reclamar, você volta. Nunca, né? Nunca. Não tinha celular, nem WhatsApp, nem celular, nem WhatsApp. Não tinha nada. Você imagina, a gente só podia telefonar para casa no final de semana, o telefone era caro. E só podia ir em casa a cada 15 dias. Era tão difícil. Mas Jesus, eu podia ter ele todo dia. Então, eu entrava na igreja e falava com ele assim, hoje eu vou chorar só um pouquinho, porque está muito difícil. Mas o senhor não precisa preocupar, porque eu vou dar conta. Eu consolava ele. Você imagina como é que eu podia imaginar que eu consolava Deus, né? Ingenuidade, né? Mas eu falo que a doçura de Deus, né? Deus é tão doce, que eu falo que tem aquele mela, que ele acompanha, né? Assim, com paciência ele espera. E eu falo que ele foi me preparando e foi me maturando. Aí eu entro na faculdade de medicina, onde só tem eu que acreditava em Deus. Quer dizer, que acreditava e falava que acreditava, né? Porque o resto escondia, assim, Deus existe, mas é aquilo que eu te falo, é o ateísmo. E eu pegava fogo, uma coisa de Deus. Eu tinha um professor que falava comigo assim, nas aulas de ética, eu chegava a subir na mesa para brigar, né? E ele falava assim, eu não sabia que Deus tinha constituído um advogado, não era eu mesmo, né? E aí, ele falava, Filó, nós vamos marcar um encontro dentro daqui uns 20 anos, e eu terei certeza que você não acredita mais em Deus. Eu falo, Jesus, eu tinha que ter encontrado com ele, eu ia falar com ele, eu fiquei muito pior que eu era. Mas isso é um despertar, né? Então, aí eu vim fazendo medicina, no 3º ano de medicina, eu passei por uma experiência muito forte da renovação carismática, de aí passar a ler a Bíblia com mais verdade todos os dias e tentar entender. E eu passei, assim, eu já era uma menina que rezava terço todo dia. E aí eu fui, com a graça de Deus, fui morar com as freiras. E aí eu tinha a oportunidade de missa diária. Imagina, eu sou de família pobre, então não tinha carro. O pobre, o dinheiro que meu pai mandava, com todo carinho, era contado. Então, eu não tinha dinheiro para passear. Eu tinha que ser uma boa médica, eu só tinha tempo de estudar. Eu só estudava e rezava. Era capela, quando eu estava muito cansada, e voltava para o quarto para estudar. O quarto tinha nada, né? Quarto franciscano. Tinha uma cama, uma mesa, minha mãe levou uma televisão pequena. Ponto. Quem lavava, passava, a gente mesmo, e feliz. Nunca queixei. Nunca. A única pessoa que eu aprendi a conversar, como meu grande amigo, foi Jesus. Então, isso foi uma caminhada. Uma caminhada. Então, a medicina foi difícil, enfrentar a morte foi difícil, procurei um monte de gente para me ajudar, não tive ajuda. E aí chegou um momento que eu falei, ou eu assumo aquilo que eu creio, né? A fé, quando eu rezo o credo, diz, eu creio na vida eterna, eu creio na ressurreição dos mortos, e eu creio que a morte não tem a última palavra, ponto. Quando Jesus fala para Marta, todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Você crê nisso? Essa pergunta é para mim. Falei, creio, então eu tenho que viver como quem crê. E aí eu comecei a posicionar em cima disso. E respeito todo mundo e todas as crenças e falo, mas eu creio que Deus é vivo,
Porque o princípio da minha vida espiritual é a consciência de que eu sou filho amado de Deus. O dia que você entender que você é uma filha, um filho amado, não é qualquer um, não. Amado, e que Deus não pega o amor dele e fatia, mas ele me dá inteiro, como ele te dá inteiro. E ele caminha. Eu não tenho... Então, a minha vida espiritual, ela começa a partir de um encontro. E é com uma pessoa. Jesus não é uma ideia. Ele não é alguém distante, que viveu 2000 anos atrás. Ele é alguém que está aqui agora. Presente. Alguém que, quando eu falo Jesus, ele fala, oi. Quando eu falo com ele... real. Real, ele é real. Eu falo com ele, ele é mais real do que muita coisa que eu enxergo. Aí eu falo com ele, Jesus, quantas vezes eu paro diante de uma criança, eu falo com ele, o que o senhor está vendo que eu não enxergo? Eu falo com ele, não precisa mostrar tudo, não, mostra só o necessário. Só o necessário para me dar o diagnóstico e salvar esse menino aqui. Quantas vezes, quantas experiências que eu sei exatamente, a enfermagem às vezes fala assim, doutora Filó, esse caso não foi a gente não, né? Eu falo, nada, Jesus é tão bonzinho, deixa parecer que é a gente, mas não é a gente não, foi ele. Foi ele, nós fizemos a nossa parte. A ciência teve o pé dela, mas não foi ela que concluiu, porque o caso não era compatível pela ciência. E eu não tenho conflito com isso. Não tenho conflito nenhum com isso. E os colegas hoje respeitam. Os colegas me vêem batizar, me vêem pôr no colo. Tanto que quando eu não estou lá, eles batizam os meninos. Eu faço, se vocês deixarem o menino morrer para cá, eu vou matar vocês vão ver. Porque o maior presente que eu posso dar para alguém é o direito de ir para o céu. E ser filho de Deus antes de colocar no céu. Então, esses meninos, eles vão direto. Vocês aproveitam algum recado que vocês quiserem, que ele vai levar o recado. Vocês podem acreditar. Essa consciência que a gente não é só corpo, Marconi. A gente é alma, tem uma alma, né? Tem o ânima que nos levanta. Quando você vê aquele povo desanimado, deprimido, fala, meu filho, vou te dar uma injeção de vida nessas artérias, não é? Essa introdução que você fez, esse testemunho que você fez é muito interessante, porque eu sou cardiologista e sou médico do esporte e prescrevo exercício físico todos os dias para os meus pacientes. Por quê? Porque a maioria da população mundial está sedentária, a maioria da população mundial não pratica. E o que você acabou de nos falar, que é a prática de Deus, é a prática da oração, é colocar isso. Então, da mesma forma que as pessoas andam sedentárias fisicamente, elas estão sedentárias espiritualmente. Não tenho dúvida disso. Eu também não tenho dúvida disso. Você conhece a história do Pequeno Príncipe, com a raposa? Todo mundo lê o Pequeno Príncipe, mas muita gente lê, né, da minha época, né? Sim. Mas às vezes o pessoal não presta atenção na conversa do Pequeno Príncipe com a raposa. Ele chega perto da raposa e fala assim com ela, brinca comigo? Ela fala, não. Ué, mas por causa de que eu estou sozinho? Não brinca. Ué, mas brinca comigo, eu estou sozinho. Ela falou, não vou brincar. E ele fala, por quê? Ela fala, porque você não me cativou. E ele fala com ela, mas o que é cativar? Ela fala, cativar é assim, você vai ser o único menino entre todos para mim, e eu seria a única raposa entre todas para você. E ele falou, como é que eu faço isso? Ué, é simples, você tem que vir todo dia. Todo dia? Ué. Se você vier às 4, às 3, eu começo a ser feliz. E quando você vier, você não senta perto de mim, não, você não me conhece. Você senta longe de mim e me olha de lado, você não me conhece. Mas todos os dias você vai vir e você vai chegando cada dia mais pertinho, até que você me olha nos olhos. E aí eu serei a única para você e você será a única para mim. E aí ela fala com ele assim, quando você estiver me cativado, aí ela mostra para ele, olha o campo de trigo. O trigo para mim não faz diferença. Eu não gosto de trigo. Mas quando você me cativar, o sol bater e fazer o trigo ficar dourado, e o vento balançar os cabelos deles, eu me lembrarei dos seus cabelos louros e me sentirei saudade de você. Essa é a nossa história de amor com Deus. Porque eu não posso amar, o sinônimo de fé é confiança, é crer, é dar o meu coração para alguém que eu nunca vi, Marconi. Para quem eu não conheço, para quem eu não tenho intimidade. Então, essa história que eu acabei de contar é uma história de intimidade que você constrói com Deus. Então, se Ele me deu o dom da fé, então eu passei a construir. E você vai tendo à medida que você se abre para. Um alimento, para ser transformado, ele tem que ir para o fogo. O milho, para virar pipoca, tem que ir para o fogo. Senão ele permanece milho. Por isso que é uma opção. E o fogo que nos transforma é o Espírito Santo de Deus, que põe fogo em nós. Não é? É Ele que é capaz de nos transformar à medida que eu permito.
Então, eu tenho que ter uma rotina. Eu levanto às 3 da manhã para rezar. Todos os dias eu rezo, de 3 a 4 horas da manhã eu rezo, onde eu faço corrida de leite com ele depois com os meninos do CTI, para saber o que eu vou fazer. E antes da pandemia, missa diária, deve ter mais de 20 anos de missa diária, todos os dias. Mas é o que eu pedi a ele. Falei, Jesus, eu não posso entrar para o CTI sem o Senhor vivo. Eu preciso me alimentar, porque eu lido com morte. Eu pôr os meninos no colo das mães para morrer, eu tenho que permanecer de pé, porque eu encerro isso, eu vou rir para outra mãe e falo, seu filho está de alta, olha que espetáculo. E eu falo para os residentes, eu não estou aqui para explicar, nós estamos aqui para acolher, nós cuidamos do sofrimento e temos que amenizar isso, temos que adoçar isso dentro do que for possível. Então, eu ainda brinco com elas, a gente vai lá no banheiro, lava o rosto, maqueia, porque ninguém merece alguém mal acabado, vai lá e reza, conversa com as mães e ri para o outro e fala, venceu o seu filho. E o outro, eu falo, coragem, de pé. Então, eu tive que construir, eu pedi a ele, Jesus, me dá graça de eu conseguir a missa antes de ir para o CTI, eu preciso de um padre bem animado, que comece o dia às 7 da manhã, porque eu tenho que estar no CTI alimentada. Não adianta eu alimentar o corpo, eu tenho que alimentar a minha alma. E ele me deu a graça da missa no Colégio Arnaldo, do lado de Santa Casa. Então, assista a missa e cai na Santa Casa às 7 horas da manhã, para bater ponto, né? E aí, eu ainda rezo na hora do almoço. Quem quiser encontrar a doutora Filomena de manhã, ela está rezando lá no Colégio Arnaldo. Boa companhia. Meio-dia, antes de vir para o consultório, eu rezo de novo. Eu não sei quem ele vai mandar para mim, mas eu sei que muitas vezes as pessoas virão para ter uma luz, para ter um caminho. Às vezes é o único encontro. Eu falo, me ajuda a ser só a extensão da sua misericórdia. Porque a gente tem olho e não enxerga, tem ouvido e não escuta, tem mão, está seca, não faz nada pelo outro. E as pernas estão paralisadas no caminho. Então, me ajuda de verdade a viver uma vida com amor, fazer as coisas com amor, né? E antes de dormir, rezo de novo. Porque eu não sei se morro de madrugada. A mala tem que estar pronta, né? Para chegar lá animada, né, Marconi? Filó, você usa um dos princípios do treinamento, que é a regularidade. Você é regular. Disciplina. Então, você está sempre forte, fortalecida espiritualmente e tem o que dar, né? Ou seja, quando eu chamar qualquer pessoa para correr 21 quilômetros, uma maratona, ela tem que estar nutrida, ela tem que estar preparada fisicamente para essa... E a vida é uma maratona, né? É uma ultramaratona que a gente tem que estar preparado não só fisicamente, mas também espiritualmente. Você que contou uma história aí do Pequeno Príncipe, eu tenho que contar, então, para quem está nos ouvindo, uma história sobre o seu nome, que você deve conhecer bem, mas eu acho que ela caracteriza, não sei se você conhece a sua história muito certinho, da Santa Filomena, já ouviu falar? Claro. Mente, né? Que era o quê? A filha de um casal que não conseguia ter filhos, né? E que, na verdade, era um casal de reis gregos e que tinham, então, deuses, eles eram pagãos, então eles não acreditavam em Jesus, nem conheciam Jesus e pediam muito para ter um filho, porque esse casal ainda não conseguiam ter uma filha. E eis que eles conheceram um médico, e esse médico era cristão, e falou, olha, eu acho que vocês deveriam rezar para Jesus, para um Deus único. E eles assim fizeram, os reis gregos. Rezaram e nasceu, então, Lumena. Lumena, que significa luz. E só depois do batismo, eu estou contando essa história e ela que está contextualizada aí, porque você falou da importância do batismo para você também, e para todos que nos ouvem, a respeito da fé. Ou seja, se nós não treinarmos, né, a nossa fé, não exercitarmos a nossa espiritualidade, ela vai ficar fraca, ela vai se enfraquecer. Então nasceu Lumena, que depois que foi batizada, se transformou, foi nomeada, renomeada Filomena. E Filomena, né, sofreu bastante porque ela foi desejada pelo imperador romano, Diocleciano, ou Diocleciano, e ela não aceitou casar com o imperador, e o imperador foi extremamente sanguinário, rude, prendeu ela no calabouço, torturou, e Filomena foi salva por diversas vezes por anjos do Senhor, anjos de Deus. E ela conseguiu converter muitas pessoas nessa sobrevivência contínua, onde ela foi jogada no Rio Tigre, onde ela foi torturada. Flechas, né? De flechas, tem a cena, né, das flechas, onde as flechas voltaram contra os soldados, né? E esse período todo que Jesus a permitiu viver, ela conseguiu converter muitas pessoas pela fé que ela tinha. Você é exatamente
isso, não quero, né, transformar você em santa. Eu acho que muitos aqui... Hoje. Muitos Apenas acreditam. creio, apenas creio. Exato, Mas a exato. maior tristeza que todos nós deveríamos ter é de não sermos santos. Exato, Porque exato. a gente tem uma imagem errada de ser santo. É Sim. isso, porque a gente tem um conceito errado. Então, Mas nesse é uma aspecto, tristeza a gente não ser. por isso que eu achei importante falar da sua história, do Filomena, que é filha da luz divina, né? Porque só Lumena é luz. E filha da luz divina, e você faz muito bem como serva de Jesus, como serva de Deus, exatamente isso. Você ajuda na conversão das pessoas nesse aspecto da espiritualidade mesmo. É nítido isso. Mas É interessante, Marconi, porque eu tinha horror do meu nome, sabe? A olha, minha infância, a minha adolescência, eu sofri muito, eu queria mudar meu nome de qualquer forma. Até que um dia um padre me contou o que ele significava. Aí, a partir daí, virou um caso de amor. ele contou essa história para você. Essa Ele história é me muito... contou e aí tudo certo. Ele me explicou o que significava meu nome. E aí eu entendi e pronto, tudo certo. Não, Simples. e aí você transformou também o seu nome no sentido da sua vida também, de uma forma muito objetiva. E isso acho que fez você encontrar quem é a Filomena hoje, né? Quem é a Filomena dos anos de 2020, né? Do ano 2020, que foi constituída nos seus anos de vida todo. Eu acho que isso foi realmente muito importante. Mas, Filó, a gente está vivendo um momento, né, de crise, né? De crise dessa pandemia, e as pessoas estão... É como se a humanidade estivesse vivendo uma grande depressão, né? Uma depressão generalizada. E não sei se você sabe, a palavra crise, ela tem origem também na palavra crer. É muito interessante, né? Crise tem a ver com crer, tem a ver com separar as pedras preciosas daquilo que não tem valor. Então, muita gente vê crise só pelo lado negativo, vê esse movimento pandêmico como um momento onde as pessoas estão praticamente desistindo de muitas coisas, e é óbvio, muitas pessoas estão em sofrimento muito grande, e não é para menos. A situação é muito difícil para grande parte da população mundial. Então, eu queria falar um pouquinho disso, porque isso também tem relação com a nossa pergunta de quem somos nós, e eu queria citar aqui um escritor que eu venho citado com alguma frequência, e quem nos ouve já sabe quem que eu vou citar, que é o Guimarães Rosa, nosso conterrâneo mineiro, escritor e médico, né? E ele coloca assim, numa frase, que eu esqueci qual livro que ele coloca isso, mas ele coloca assim: Deus é quem ajuda, que manda a doença antes da saúde, que manda a doença antes da saúde. Nesse sentido, a crise do crer, né? A crise no sentido pandêmico da coisa, do coronavírus e tudo, que é, de fato, uma doença, ela pode nos ajudar? Você acredita nisso? Porque muitas pessoas não têm essa visão otimista do momento da crise. Acho que da crise a gente vai sair pior. O que a gente poderia falar para essas pessoas que nos ouvem de como sair melhor, como sair mais fortalecido, como usar a crise, como crer em momento de crise? Então, para você, Filó, existe um grande momento pedagógico universal? Nós estamos vivendo um grande momento pedagógico universal? Essa crise é uma oportunidade para sairmos melhores? Eu acho que toda crise pode ser um momento da gente ficar melhor, né? Mas tem algumas coisas que eu queria pontuar, porque às vezes as pessoas têm uma imagem. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa quebrar, Marconi, são as imagens erradas que a gente carrega de Deus. E uma delas é essa que Deus, ele, quando eu falo com as mães lá no CTI, eu falo sempre que a imagem campeã de audiência é do Deus que vai cobrar alguma coisa, do Deus que traz o mal. Né? Então, essa turma aí está muito levada, eu vou mandar um vírus, porque eu vou matar o povo. Não, Deus é só amor. Não cabe outra coisa nele, não cabe. Então, se lá foi Deus que mandou esse vírus? Não, claro que não. Não foi ele. Deus é amor e misericórdia, ponto. Né? Então, eu não tenho que fazer troca com ele, eu não tenho que pagar para ele me dar a vida. Não. E nem o fato de acreditar me coloca numa couraça de proteção contra o sofrimento. De jeito nenhum. Só é diferente. Então, nós estamos vivendo um momento difícil, sim, mas que vai aguçar outras coisas. Que aí, porque nós vivemos, a sociedade vive um momento tão complicado, assim, já vendo uma sociedade, sociedade líquida, né, que não consegue fazer laços, né? Que se eu te pergunto quem é você, você responde: eu sou médico.
ou eu sou engenheiro, ou eu sou farmacêutico. Mas eu não perguntei o que você desempenha, perguntei quem você é. Né? Então, eu sou uma filha amada de Deus que desempenho a minha caminhada aqui como médica, porque eu sou peregrina e estou de passagem. Então, tudo depende do conceito que você já tinha das coisas antes da sua caminhada, porque depois que já entrou na pandemia, aí é como é que eu vou caminhar. Se eu tenho consciência, você imagina, se eu tenho consciência que eu sou filho de Deus, então eu tenho uma pertença. Imaginou o que significa ter pertença? Eu pertenço ao Pai, que é todo poderoso, Senhor de todas as coisas, aquele que me criou. A gente até acredita que Deus criou o universo. Difícil acreditar que Ele me recria a hora que Ele quiser. Ou que a hora que eu permito que Ele me recrie. Então, eu posso pensar a minha vida e falar, gente, que caminho que eu estou conduzindo? Se até agora eu vivi, apesar da minha fé, não colocando Deus na minha caminhada e caminhando só com o meu lado material e querer repensar isso. Ou tem gente que simplesmente não vai querer mudar nada. Porque daqui a pouco já está passando mesmo a pandemia e nós vamos dar sequência na vida e posso continuar de onde eu estava. Porque tudo é uma decisão pessoal. O que a gente imagina? Que o que eu gostaria é que o caminho nosso sempre fosse um despertar, sabe? Um despertar contínuo de uma consciência. Porque eu não sou só isso. Não é possível que a vida é só isso. Não é possível que a vida foi nascer, crescer, agora veio uma pandemia, morreu e acabou. Acabou toda aquela história, aquela pessoa bacana, aquilo que tinha lá. Não pode ter acabado. A vida é muito mais do que isso, né? Eu não nasci só para isso. Então, as pessoas podem despertar para ou podem fazer opção, porque o ser humano é livre, né? Se tem uma coisa maravilhosa que Deus fez, foi nos criar com uma coisa chamada liberdade. Eu te criei, mas você pode caminhar sem querer a minha presença. É a sua opção. E eu respeito até o fim a sua atitude de não me querer, né? Assim, tem que amar demais para dar conta de fazer isso com alguém, né? Então, eu gostaria muito que as pessoas saíssem desse momento, assim, tendo a certeza que tem alguém muito maior que coordena o mundo inteiro. Mas não somos fantoches que ele faz o que ele quiser, não somos. Somos filhos e, por isso, livres. Livres. Porque Deus não precisa de ninguém acorrentado ao pé dele. Então, quando Guimarães Rosa fala, ele lança a doença para depois vir a saúde, é o que eu falo com os pais. Vocês acham que Deus colocou doença no seu filho para depois você estar aqui de pé no joelho dele, implorando a cura? Pagando igual algumas igrejas pentecostais, que os pais colocam, chama voto do livramento, que eu brigo com todos lá, até com o pastor. Porque eu acho que se a religião não me fizer melhor do que eu sou, tem algo errado. Ela precisa me transformar para me dar consciência. Sabe, assim, eu acho que o voto do livramento, antes que eu fale outra coisa, a pessoa paga, fala assim, a família do Marconi pagou tanto em dinheiro por extenso e numeral para a sua cura. Eu falo, olha, eu não sabia que Deus estava fazendo promoção de cura, não, porque eu sou muito custosa, não estava sabendo, não. Onde está escrito isso na sua Bíblia? Porque na minha não está, não. E eu conheço a palavra de ponta a ponta, não está, não. Então, o que eu penso, o que eu observo, que Deus, ele é igual um restaurador de obra de arte. Quando você vai restaurar uma obra de arte, você não vai pintar em cima. Você tem que ter uma paciência. Mas uma paciência. Você não pega a pintura inteira, você vai pegando pedaços e você vai tirando devagar uma coisa que já está em cima da outra, que está em cima da outra, em cima da outra, porque, na verdade, ele quer fazer vir a luz natural daquela pintura, né? Aquela luz original é assim. Deus nos fez, nós arrumamos tanta confusão que Deus fala, não, vocês não são isso não, deixa eu te contar. Eu amo vocês do jeito que vocês estão, mas para fazer vocês serem do jeito que eu sei que vocês são. Então, aquela paciência, sabe? De tirando tanta casca, tanta casca, tanta casca. Tem hora que eu falo que a nossa vida, a gente mais parece uma cebola que uma batata. Porque a gente é cheio de casca, de casca, de casca, de casca, e quando acaba de tirar é vazio, não tem nada. A gente precisava de optar por ser uma batata, porque ela, pelo menos, ela é mais feinha, mas ela tem consistência. É interessante isso que você falou, porque tem uma outra frase dele que ele fala que Deus é paciência. Deus é paciência.
Claro que tem que ver cada contexto onde ele coloca essas frases, né? Mas tenha paciência. E ele fala uma coisa muito interessante que me lembrou também quando você, né, deu essa análise da frase, que ele fala assim, que devagar também é pressa. Devagar também é pressa. Que a gente também fica com muita pressa de ter resultados ou fica muito decepcionado com determinadas situações, mas que, na verdade, elas estão nos preparando para algo maior, né? Ou seja, esse momento onde todos nós fomos obrigados a pararmos compulsoriamente em alguns aspectos de nossas vidas, nós, como médicos, estamos trabalhando até mais do que antes, né? Mas, assim, de certa forma, muitos foram obrigados a parar, talvez para fazer essa autorreflexão e perceber que, às vezes, estavam muito treinados fisicamente, estavam muito dedicados ao trabalho e pouco dedicados à família, pouco dedicados a si próprios e pouco dedicados a Deus. Ou seja, estavam sedentários nesse aspecto também de dedicar, né, de ver florescer novamente a sua fé, a sua confiança. Então, eu acho que esse momento também pode ser um momento de doença, um momento de dificuldade, mas é um momento também onde uma grande saúde pode estar por vir, né? E pensando nisso, eu fico imaginando sobre a questão da oração, que você fala tanto sobre a oração como um instrumento importantíssimo, né, nesse aspecto. E nós, como médicos, né, doutora Filó, nós já vivemos dentro dos hospitais, eu fiz residência de clínica na Santa Casa, ou seja, eu vi muita coisa, fiz residência de cardiologia, ou seja, a gente vê muita coisa e vê casos onde você acha que a pessoa vai morrer e ela sobrevive e no outro 6 meses depois ela está chegando no consultório em pé. E aí a gente fala, nossa, eu vi essa pessoa morrer. E também tem casos onde a gente vê a pessoa quase saindo na reta final, parecendo que vai sair daquela situação, tudo indo muito bem, e de repente aquilo tudo se desfaz. Já vi famílias orando igualmente e isso acontecer, e é uma espécie de aquele paradoxo para quem vê com os olhos mais rasos, né, mais superficiais, parece um paradoxo, parece um castigo divino, parece que isso, inclusive, abala a fé de pessoas, inclusive religiosas, que muitas vezes se desconectam por essa experiência. Eu queria que isso tem um pouco a ver com o nosso, ou muito a ver com o nosso tema, porque nós estamos vivendo situações onde as pessoas estão tendo ideias suicidas, onde algumas pessoas estão concluindo o suicídio, onde as pessoas estão adoecendo por conta do coronavírus, onde empresas estão se quebrando, estão entrando em falência, e essas pessoas muitas vezes são religiosas. E aí elas podem perguntar, onde está o Deus que eu estou, né, rezando, eu que, né, posso estar de qualquer religião, não estou falando só da religião católica, mas de qualquer religião, isso abala a fé dessas pessoas, e isso faz com que elas possam, de alguma maneira, regredir nesse aspecto, nesse contato direto com Deus. O que você tem para nos falar sobre isso? Marconi, sabe o que acontece? A grande maioria nossa, da nossa caminhada de fé, é que nós somos muito mais clientes de Deus do que crentes em Deus. Uhum. A gente vai até Deus só para pedir. Então, aqui eu estou apertado, só me arruma isso, só me arruma aquilo, só me arruma aquilo. Isso não é oração. Não é oração. Então, o que a pandemia fez que eu achei espetacular? Nós vivemos uma sociedade que escondeu a morte, Marconi. A questão é só qualidade de vida, não estou questionando isso, tem que ter. Mas só prazer, 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 prazer. Viver agora, viver... E as pessoas colocando a segurança delas todas no dinheiro, no nome, no status, etc. De repente veio um vírus, colocou na frente de todo mundo, assim, nivelou todo mundo é igual, e todo mundo morre. E aí o grande choque do povo é descobrir que morre. E aí eu morro, e aí não dá para levar nada no caixão, porque não dá para levar nada no caixão. E aí o dinheiro que eu acumulei, e as joias, e as nada contra nada, nada contra joia, nada tanta plástica, tanta coisa, e agora eu morro. É real, eu vou morrer. E aí, o que eu creio de verdade? Realmente eu creio em Deus, não creio em Deus, a vida continua, não continua? O que é de verdade que existe? Então, isso deu uma crise no povo. Sim. Deu um pânico no povo.
E aí as pessoas começaram a perceber que a vida delas de oração é vida rasa, Marconi, é rasa. O povo tem preguiça de rezar, vou falar com verdade. Chama o povo para rezar. Não estou com dor de cabeça, hoje não vou dar conta de rezar. Cansado, trabalhei demais. Chama o mesmo povo para tomar uma cerveja, um forró. É na hora. Mas é uma liquidação. Nossa, como é que eu não vivi sem isso até agora? Porque as pessoas não têm consciência que rezar, orar, chama encontro. Eu vou me encontrar com aquele que eu creio que é uma pessoa, não é uma ideia. E oração é um diálogo, não é um monólogo. Eu falo, você se cala, você fala e eu calo. Como é que a grande maioria do povo reza, Marconi? Deitado no escuro, coberto, mal acabado. Eu falo com todo mundo, era por isso. Filho, Deus não fala comigo, claro que não fala, pois você não cala a boca. Desliga o celular para Deus conseguir falar, porque está sempre ocupado o seu telefone, não consegue falar com você, ué. Não consegue. Então, o povo deita morto no escuro, faz nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O amém, o anjo da guarda fala, porque já morreu aí, já dormiu. Então eu estou brincando, eu estou falando mentira? Não estou. Porque nós não temos consciência que ele é uma pessoa. Então, eu só posso, quando eu vou rezar, eu fecho a porta do quarto. É tão lindo isso que quando Jesus fala, quando você for orar, fecha a porta do quarto. Fecha a porta para que o seu Pai veja. E tem uma relação com o Apocalipse, que fechar a porta do quarto está relacionado com uma outra abertura de uma porta no céu. É lindo isso. E que quando eu fecho a porta, abre a outra. E que em Apocalipse fala assim, vem, filho do homem, veja quem te espera. Então, você abre a porta do céu e eu brinco que lá tem uma senha. Você chega e fala assim, a senha é Pai, Pai... Eu falo, a sua espera? Ah, que coisa mais linda, que uma coisa dessa. É rezar. Eu falo que a única pessoa que você pode se desnudar é diante dele. Porque é o olhar, a coisa mais importante da nossa vida é ser atingido pelo olhar de Deus. Deixa Deus te ver. Não esconde como Adão, não, ficou com medo dele. Porque se é o olhar que não me mata, não me julga, mas é o olhar que me ama. Eu tenho que ser olhado por alguém que me ama. Então, rezar esse encontro, eu tenho que sair da minha oração melhor do que eu entrei. Se eu saio agoniada, com o coração apertado, ansiosa, eu não rezei. Eu falo com vocês rezar para qualquer coisa, mesmo para Deus. Se alguma coisa errada na sua oração, não é o meu pai. Porque o meu pai, eu entrego, falo com ele, o senhor está vendo a situação? Estou preocupada. O senhor preocupado que o senhor me ajuda? Sim, eu tenho certeza que vai ajudar. E agora, quando você falou da morte, eu de verdade, sabe, Marconi, eu creio que a nossa vida, a nossa morte está na mão de um só. Ninguém vive um minuto a mais, nem um minuto a menos do que é permitido. Por que uns vão com 2 anos, outros com horas, outros com 90, outros com 100? Quem sou eu para explicar? É um mistério. É um mistério que eu sou. Mas um dia eu vou saber, porque eu vou voltar para cá. Então, e saber que eu tenho uma pertença, ter uma casa que me espera, ter um lar que me espera. Então, a gente é peregrino. Você imagina o desdobramento dessa fala que eu estou falando com você. Tem um desdobramento. E não acumular, e não guardar um tanto de coisa. Não está escrito a palavra de Deus? Se eu tenho alguma coisa, você está do meu lado, precisa de ajuda, e eu não te ajudo, é sinal de que o amor de Deus não está no meu coração. Né? Então, é justamente isso, é estar preparado, né? Não só para momentos tristes, mas também para momentos alegres, saber agradecer, né? E saber orar. Eu acho que você falou muito bem, eu acho que as pessoas elas não estão em contato realmente direto com Deus. Às vezes, a pessoa pagou a academia 6 meses, mas não foi na academia um dia nesses 6 meses, né? Então, fica difícil de ficar forte nessas circunstâncias, né? Então, o que você acabou de falar é que a gente tem que se fortalecer na nossa fé diariamente. E aí, até as situações negativas, aparentemente negativas, elas vão ter um significado e elas estarão dentro do desígnio de Deus, desígnios do nosso Pai maior. Ou seja, isso vai ser até melhor compreendido, talvez não naquele momento específico, às vezes até naquele momento específico, mas talvez nós teremos mais força para resistir a essas notícias ruins, a uma questão da empresa, a uma questão de um filho, a uma questão de uma doença grave, ou algo do tipo. Então, parece que a sua resposta foi muito boa nesse aspecto, porque ela não contraria
né, o que a gente espera de pessoas que estão fortalecidas na fé. Mas é importante que se diga também como as pessoas que são abaladas, que nem têm essa questão da fé, como você tem, como você, de certa forma, tem um amigo íntimo, que é Jesus, há tanto tempo, então você conversa com ele há tanto tempo. Quem não é tão íntimo de Jesus? Como se tornar íntimo desse grande amigo? Primeiro tem que querer. Porque é tão interessante que se o seu coração desperta, é porque quem dá o primeiro passo em direção a nós é Ele. Marconi, quem tem sede de nós é Deus. Deus tem muito mais desejo da sua vida para partilhar a sua vida, para caminhar com você, para entrar dentro da sua história, para viver a aventura de ser Marconi, do que nós temos dele. Essa que é a grande verdade. Quando ele chegou para a Samaritana, ele não pediu um copo de água, ele falou, dá-me de beber. Dá-me de beber do seu coração, da sua história. Então, a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é querer. Entra no seu quarto, fecha a porta e fala, Senhor, eu quero conhecer aquele que é o meu Pai, que é o meu Senhor. Porque à medida que eu caminho para o Senhor, o Senhor me descobre, me revela quem eu sou. E quem é o outro que caminha comigo. Então, hoje, quando as pessoas perguntam, eu pergunto para os residentes, por que vocês se levantam a cada manhã? Para quem vocês estão sendo consumidos? Em que tráfico que vocês estão sendo levados? Eu me levanto para amar e servir ao meu Senhor e Pai. À disposição dele, falo, o Senhor me permitiu acordar, sem ter tido AVC, olha, falo, ando, tenho profissão, tenho emprego, vou viver esse dia com alegria de pertencer a um Deus, que é o meu Pai, e o Senhor me conduza de forma que eu faça somente aquilo que vos agrada. Reza a oração da sabedoria de Salomão, que é o capítulo 9, todos os dias para pedir, me dê sabedoria para que exatamente aquilo que eu faça vos agrade. Vos agrade, Senhor. Porque não é fácil fazer, entender exatamente aquilo que Deus quer de cada um de nós. Né? Essa é uma questão... caminhada mesmo. Como é que é os caminhos, Filó? O caminho faz caminhando. O caminho faz caminhando. Né? Para quem é católico, eu tenho que me aproximar pela palavra, pela Eucaristia. Porque quanto mais perto eu chego dele, mais transformado eu vou ser. Não tem jeito de eu ser amigo lá no Japão, que um acorda, o outro deita, né? Assim é até fácil, né? Eu preciso ser amigo de quem está do meu lado, né, Marconi? Então, Deus não exclui ninguém, Ele quer todo mundo. Filó, você não pode caminhar, eu sou pecador demais, alguém não é pecador, eu não sei ele é santo, né? O resto não presta. Mas ele nos ama a si mesmo, eu falo com ele. Nós somos sua poeirinha namorada, né, que o senhor ama. Mas então ele sabe, ele fala, vocês são a pérola que eu tiro do barro. Ele tem paixão com a criação dele. Ele tem paixão com a criação. Qual de nós, ele fala, qual de nós que se falar, Jesus, eu quero que o Senhor participe da minha vida, ele vai negar isso? Ele está louquinho para alguém falar isso para ele. Ele vai fazer miséria. Fala com ele, Jesus, vão comigo. Ah, vai fazer miséria. Então, e isso que você coloca para a gente, a importância do querer, né? Da vontade, de realmente se sentir entusiasmado, que é estar em Deus, né? A palavra é esse o significado, com a palavra de Deus, com a palavra de Jesus. E eu acho interessante, você fala assim, eu estou cansado para orar, mas eu não estou cansado para assistir jogo de futebol, né? Para beber cerveja e tudo. Então, fica muito fácil a gente postergando essa melhora, esse autoaperfeiçoamento, né? E aí eu não resisti de lembrar uma outra frase que fala, que também é do Guimarães, que fala que a gente receia de fazer quando Deus manda, depois quando o diabo pede, se perfaz, ou seja, se executa. Ou seja, quando Deus manda, a gente fala, não, acho que não. Quando o diabo, no sentido, ou seja, quando as tentações nos batem, a gente vai junto, né? A gente está ali. Então, para você, né, doutora Filó, eu acho que a oração é uma espécie, já que a gente está falando de pandemia, né, a oração é uma espécie de vacina, né? É uma espécie de produtora de anticorpos para a gente combater esses maus pensamentos, para a gente combater as nossas ideias negativas, a nossa depressão, nossas ideias tristes, ou até, em último grau, nossas ideias suicidas e tudo. Então, tem que ter primeiro vontade assim, eu lembro uma vez que eu assisti uma live sua que a pessoa perguntou se você dava receita de oração forte. Aí você falou que eu tenho como médico do esporte falar assim, a doutora Filó falou que oração forte é joelho. Então tem que ter o joelho forte. Ou seja... Eu brinco que o joelho vai nos levar aonde os pés não irão. É isso.
O joelho nos leva onde o pé não vai. Sabe por que eu fico pensando, Marconi? Eu fico até entristecida. Por que as pessoas entram tanto em conflito com Deus? Por que desconfiam tanto dele? Por quê? Porque ele não tem dimensão do tanto que é amado. O amor dele por nós é algo tão alucinado. Filho, mas eu não fiz nada para ele me amar. Minha filha, mas nós podemos fazer o quê para ele nos amar? Não tem no que a gente faz, não. O amor dele é gratuito, porque ele é só amor. Então, ele tem um amor tão alucinado por cada filho dele, que quando vê a gente caminhando entristecido, eu falo que é igual quando você olha seu filho dando uma birra. Mas por que esse menino está dando birra mesmo? Eu não estou entendendo por que ele está dando birra. Deus tem hora que deve olhar para a gente, mas por que esse menino está desse jeito? Eu estou aqui, ué. Qual é o problema? Não estou entendendo. Eu sou o pai dele, todo-poderoso. Falo, gente, como diz meu marido, você é mal acostumada. Sou mal acostumada. Lá vai ela conversar com ele. Vou mesmo, vou contar tudo para ele o que aconteceu. De novo, como se ele não tivesse visto. Porque é confiar, sabe? Quando eu digo confiar, Marconi, é entregar e esquecer. Então, quando eu penso, rezar para você uma vacina de corpo, não. Eu vou conversar com o meu pai. É o meu pai. É o meu Senhor. Aquele que me criou. Eu vou estar aqui exatamente o tempo que ele quiser. E ele me deu a graça de ser médica. Como eu sonhei um dia, que eu acho que ele pôs o sonho no meu coração de cuidar de criança. E de ajudar esses meninos. Ajudar a colocar no coraçãozinho deles. Também eles são muito mais do que eles imaginam. Eles são filhos do Altíssimo. E que eles vão crescer para serem homens e mulheres aqui, que vão fazer diferença nesse mundo. Né? Que vão construir o bem. Que a gente fica pensando, não, vou construir um filho de sucesso. O sucesso não é o dinheiro. O sucesso é construir alguém do bem. Que seja amado na sociedade, amado onde estiver, na família, tudo que eu desejo para eles. Mas quem nos ensina tudo isso é um só. Porque a partir do momento que eu creio, que eu vou ter ética e conduta baseado nele. Porque senão eu vou agir baseado no meu eu, no meu umbigo. Quando eu creio, é baseado em Deus, que eu tenho que pensar sempre cada atitude que eu vou tomar. Então, quando eu entristeço, que eu falo, minha filha, já tem que você está sofrendo essa depressão, essa agonia? Que você ainda não aprendeu a entregar de verdade, começar com o seu pai e falar, eu não acredito não, mas eu estou querendo acreditar mesmo, Senhor. Me ajuda a entregar essa situação para o Senhor. Entrega e confia. Eu nem lembro das coisas que eu entrego e depois falo, gente, eu entreguei. Já nem lembro das coisas que eu falo, eu entreguei, a partir de agora estou por sua conta, o que o senhor quiser, estou na área. Essa relação de intimidade que você sugere que a gente tenha com Deus, né? De companheirismo mesmo, de considerar que Ele está, e com Jesus, obviamente, né? Com o Filho de Deus, é genial, porque, na verdade, às vezes, uma coisa óbvia, ela é meio invisível às pessoas, né? Parece um verdadeiro segredo, né, da doutora Filó, algo meio sobrenatural, mas não é nada sobrenatural. Não, ele falou na Bíblia, eis que estarei convosco todos os dias até o final. Uai, eu tomei posse disso. Hein? Exatamente. Ele não falou? Eu estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos. E ele falou 366 vezes, não tenhais medo. Não tem medo de quê? Ele falou para cada dia do ano. Então, ou eu pego essa palavra, Marconi, é isso que falta, ou eu pego essa palavra como verdade, e vivo isso como verdade, ou então não caminha. Sim. E foi o que eu fiz. Eu peguei isso como Deus não ia atravessar o universo para vir aqui contar uma ladainha, uma lorota. Ele veio aqui revelar uma verdade. Vocês têm um pai, vocês foram criados para uma vida que é eterna. Ele sonha com vocês, com cada um. Vocês estão aqui para aprender a amar a Deus. E como é que ama a Deus? Aprender a amar o outro. Então, eu não posso falar que eu amo a Deus se fizer uma coisa errada com você, Marconi. Então, o que Deus é esse que eu creio. Então, ele disse, você é minha filha amada, estou aqui. Estarei com você todos os dias. Tem certeza disso? Não tenha medo. Então, não tem medo. Eu dou a mão para ele e falo, vamos. Assim. Tanto que quando eu entro no CTI, o CTI tem aquela bagunça, confusão, eu saio. Aí o povo fala assim, onde é que você vai? Eu vou buscar Jesus, que ele parou para conversar com alguém, porque a bagunça que está aqui dentro, ele está aqui não. Porque onde ele entra, gera paz. Sim. As coisas de Deus na sua vida, na minha vida, Marconi, tem que gerar paz. Eu tenho que rezar, tenho que sair entregue, relaxada, em paz. Por que eu falei com o meu pai? E eu sei que ele é poderoso para fazer o que ele tem que fazer na minha vida. É assim. Tem uma frase sua que me marcou profundamente, que fala exatamente isso, né?
tudo que tumultua o meu coração não é de Deus. Tudo que tumultua o meu coração não é de Deus. Essa frase é sua. E nós já estamos chegando na parte final da nossa live, e eu precisava reservar uma pergunta sensível e mais difícil. Eu, como médico, tratando adulto, eu recebo, não digo diariamente, mas semanalmente, muitos conflitos emocionais, conflitos de identidade de algumas pessoas, e uma das coisas que eu tenho percebido tem relação com famílias que são constituídas sem amor, sem a pessoa saber quem ela de fato é dentro de um contexto que envolve orientação sexual, no caso, a homossexualidade. Eu reservei essa pergunta, uma pergunta difícil e sensível, porque o próprio Papa Francisco, ele, dentro do amor infinito que ele, né, desempenha na Igreja Católica, ele se mostrou mais sensível a isso. Por que eu te pergunto isso, sabe, Filó? Porque eu tenho encontrado famílias que são constituídas com pessoas que, na verdade, constituíram famílias heterossexuais, e que isso foi um caos na vida delas, porque isso transformou aquela união que, de fato, a pessoa deveria seguir, talvez, a sua orientação sexual, e não segue essa orientação, e acaba gerando filhos, e isso gera uma transferência de energia para a bebida, para o álcool, para a pornografia, ou seja, ela está feliz, ela não está em paz, ela não está realmente, talvez, sendo quem ela gostaria de ser. Eu vejo isso no consultório. E o Papa Francisco, ele falou uma frase que me marcou muito, que ele falou assim: se estivéssemos convencidos de que eles são filhos de Deus, as coisas mudariam muito. Eu queria saber um pouco de você, desculpa a pergunta ser tão densa, né? Tão densa, não tensa, mas densa, porque ela não tem uma resposta simples. E eu queria saber a sua opinião, né? Porque eu acho que a gente precisa dar uma satisfação para essas pessoas que chegam no nosso consultório em sofrimento e que muitas vezes geram sofrimento em outras pessoas nesse aspecto. Eu queria saber. Eu tive aqui também no consultório famílias que se separaram depois de 20 anos de casado, quando a esposa descobriu que o marido era homossexual, né? E foi descoberta por traição, então por mensagens e por sofrimento. E aí trabalhar ela e o filho, né? O filho adolescente, né? Que não é uma brincadeira, porque independente de qualquer coisa, ele é pai dele. Sim. É pai, né? Então eu falei, então a gente tem que respeitar a opção, talvez por pressão, por não ter dado conta de assumir a identidade dele na adolescência, na juventude, ele fez a opção em casar e estava vivendo um sofrimento imenso e gerando sofrimento, porque gera sofrimento, né? Então a importância que a gente tem assim de eu que lido com criança, né, Marconi? Sempre que eu percebo alguma coisa diferente, então a idade dos 13 anos é uma idade tão crítica, às vezes, na definição deles, de saber quem que eles são, por isso que a gente precisa estar muito presente, conversar com eles, porque às vezes há um estímulo hoje à homossexualidade, né? Há um estímulo, né? Então eu falo com os meninos, o que vocês estão vendo, o que vocês estão sentindo, eu converso com muita abertura com eles, né? Assim, respeitando, ajudando eles na condução do que eles vão assumir. E ajudando os pais a enfrentar o que eles têm que enfrentar com os filhos, né? Ajudar a ver aquilo que eles são, mas que, independente da opção que eles escolherem, tomar a consciência que a gente é amado, sonhado, desejado por alguém muito maior, né? Que Deus a gente não explica, é um mistério. O mistério não é porque não pode ser explicado, é porque é tanta coisa que a gente não conseguir compreender, né? Mas que somos filhos. Às vezes tanta coisa que veio, né, Marconi? Às vezes foi tantas marcas numa infância. Não dá para discutir a origem de todas as coisas, né? Mas todas as vezes que as famílias chegam aqui em conflito, a minha função a gente não está aqui para julgar nada, está aqui para acolher e ajudar as pessoas a se encontrarem e, dentro desse contexto, encontrar felicidade. Não se sentir excluído, mas incluído, amado, desejado, querido pelo pai. Porque se essa pessoa se sentir querida por ele, amada por ele, a vida caminha. Mas se eu sentir que ninguém me ama, ninguém me aceita do jeito que eu sou, eu vou fazer uma bobagem.
Mas tem um que nunca vai nos abandonar, né? Nunca, nunca. Eu falo isso lá no CTI com os médicos. Observem. A única pessoa que nunca vai te abandonar na hora da morte é um só. É o Senhor. Vai Você ficar falou, conosco sempre, né? você Sempre. falou exatamente o que o Papa Francisco disse. Na verdade, ele coloca isso porque ele se tornou uma pessoa muito sensível a essas diferenças e isso, de certa maneira, começa na infância ou na adolescência e é muito rejeitado pela própria família que muitas vezes, né, pode ser religiosa ou não, e quando não é religiosa, pior ainda, mas quando é religiosa ela fica naquela saia justa de como proceder. E você falou da importância do diálogo, da importância de ouvir aquela pessoa que está vivendo aqueles conflitos e que pode, né, de certa maneira, sendo ouvida, seguir o caminho que seja mais adequado a ela, seja o caminho, né, do homossexualismo, ou talvez até voltando e falar assim, não, talvez não seja por esse caminho mesmo, porque ela está na dúvida, ela está tendo algumas dúvidas ali naquele momento, e se ela decidir, é o que o Papa Francisco fala, né, que ela fala assim, quando a identidade homossexual está fixada, né, o homem ou a mulher homossexual tem o direito a uma família, a família é deles, né, da família pai, mãe deles, muitas vezes eles são excluídos da família, né? Então o Papa Francisco... E o fato de ser homoafetivo, Sim. homossexual, ele pode fazer uma opção, que é uma palavra que dá muita polêmica, porque as pessoas não conseguem mais discutir isso. Eu posso ser homossexual e ser casto. Uhum. Eu não Sim. preciso viver. A gente pode discutir não viver, que é o que tem brigado demais com as adolescentes hoje, que a gente não precisa viver uma promiscuidade. Perfeito. Mas isso é uma coisa, eu digo que você descobrir quem você é, sabe? Que você é dono de então, uma dignidade. é por isso Você que eu tem uma perguntei. dignidade que você tem que carregar, uma dignidade de uma realeza, porque você é filho de um Perfeito. rei. Sabe? Então, Por isso... entender essa dignidade real que você carrega. Ai, que luta, meu Deus. Entender que a gente é mais que o corpo. Eu acho que aqui hoje nós aprendemos, né, com você, doutora Filó, a importância desse fortalecimento na fé, do fortalecimento e do exercício disso, da oração, do querer, né, da vontade de estar em Deus, né, de sermos E isso é realmente... diário, viu, Marconi? Todos os dias Exato. eu tenho que falar, eu tenho que repetir isso a Deus. Porque cada Sim. dia a misericórdia se renova. A gente só tem o presente para viver. O nosso passado está na misericórdia. O futuro está na providência. Então, só tem hoje. Que hora que a gente tem para ser feliz? Esse momento que nós estamos conversando. Isso se chama teologia do instante. Eu digo que as pessoas entenderem a dimensão disso. Se eu estou comendo, coma com intensidade. Está namorando, namore com intensidade. Está relaxando, descanse com intensidade. O que você estiver fazendo, faça com intensidade. Estou trabalhando, examinando alguém, com intensidade que isso exige de nós. Isso é estar inteiro naquilo que você está fazendo. Porque eu só tenho para ser feliz agora. Para amar e para servir a Deus, eu só tenho agora. Eu não sei se eu tenho o próximo segundo, né? Isso que você falou, eu brinco muito com os meus amigos, falando assim, vamos encontrar para trocar presentes? Aí muitos falam assim, mas que presente? Eu não tenho nenhum presente para te dar. Não, você tem sim, você tem um momento presente. Então, toda vez que eu convido os meus amigos para almoçar ou para tomar um café, eu falo assim, vamos trocar presente, trocar esse momento presente. Isso é uma riqueza, isso é uma riqueza. É uma riqueza. Descobrir isso é uma riqueza, né? É uma riqueza. Eu acho que a gente, nesse momento final da nossa live, né, eu queria citar e depois te passar a palavra e agradecer todos da Associação Médica por terem, né, concretizado esse evento, em nome da doutora Maria Inês, a presidente da Associação Médica, que nos permitiu esse espaço, né, que investe na questão cultural e da responsabilidade social. Nós estamos fazendo a nossa cidadania aqui, nossa cidadania como cidadão e como servos, né, de Deus, como servos de Jesus. Eu acho que isso é muito importante e eu tenho certeza que isso tocou, né, muitas pessoas. Eu queria finalizar e passar para você, e depois você passa para mim para eu despedir de todo mundo, mas falar que, vou ter que citar mais uma vez, que Deus é urgente sem pressa, porque, na verdade, o sertão é dele, né? Existe essa frase também do Guimarães Rosa, porque a gente também quer saltar 4 degraus numa escada para subir, e, na verdade, a gente tem que ir passo a passo, né? Ou seja, não tem como ficar pulando escada,
porque a gente vai tropeçar, cair e não vai subir escada nenhuma, né? Então, as pessoas aqui no chat estão me perguntando a respeito da nossa oração. Você vai finalizar com a oração e depois eu vou despedir de todo mundo. Nesse mundo onde nós somos insignificantes, mas especiais, né? Todos nós, né? Nós, no mundo inteiro, nós somos... O que nós somos diante do universo, né, doutor Filó? A gente é uma poeira, né? Uma poeira. Mas somos poeira também... namorada. Mas somos também especiais porque Deus nos ama, né? Então, não tenho dúvida. Então, somos especiais, apesar da nossa insignificância, né? Paradoxalmente, nós somos especiais. Então, eu queria que você, Filó, terminasse com uma oração, já que a gente não conseguiu começar com oração, porque deu problema na parte da multimídia, né? E que a gente finalizasse com a oração. Eu queria te agradecer muito. Eu aprendi muito e aprendi o porquê que a minha filha olhou nos meus olhos aos 5 anos e falou: pai, quem tem que rezar é você. Eu admito que eu tenho rezado menos do que eu deveria. E minha outra filha, agora minha outra filha que tem 4 anos, a Bela, quando ela está com a mãe e a mãe está em oração, fala assim: querido Deus, amado Jesus. Aí a minha filha chegou, interrompeu a minha esposa e falou assim: mãe, quem é Jesus? É aquele que anda na nuvem? Ele anda na nuvem. Então, não é aquele que anda na nuvem. Ele sabe muito bem e nós temos que, né, é aquilo que você falou uma vez, né? A gente não precisa saber o caminho. A gente tem que dar a mão para ele para que a gente siga o caminho com ele. E isso é maravilhoso. Então, eu queria, doutora Filó, te agradecer e que você finalizasse com uma oração para todos nós e depois nós nos despedimos. Uma gratidão eterna. Eu só queria dizer antes que a pressa ela é diretamente proporcional ao esquecimento. E a lentidão diretamente proporcional à memória. Então, devagar. Devagar. Deus tem pressa de nós, mas Ele espera. Ele nos espera. Nos espera porque nos ama. Nos espera. Tem uma paciência. A única pessoa que tem tempo e paciência é Deus, mas ninguém tem. Ele tem. Deus é paciência. Maravilhoso. Alegria te rever, viu, doutora Filó? Bom, Marconi, eu gostaria de agradecer toda a equipe que está aí por trás, as pessoas que conseguiram ficar até o fim, a você por todas as perguntas, pela delicadeza, né? Agradecer mesmo, eu acho que foi um momento muito bom, né? Que Deus nos proporcionou isso, né? Hoje eu te falei que eu rezava cedo, hoje de madrugada, por esse encontro e por todas as pessoas que estariam conosco, né? Então vamos encerrar na presença daquele que nos fez encontrar aqui, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido Jesus, que nos permitiu essa noite estarmos aqui reunidos, ciência e fé, colocarmos aqui diante do Senhor com a grande pergunta: quem sou eu? Peço para o Senhor Jesus, essa noite, que o Senhor visite cada um, visite cada coração, toque o coração de cada uma dessas pessoas que aqui estiveram, que ainda estão nos ouvindo. Conceda a cada uma delas, como um dia o Senhor concedeu a um grupo tão grande, que é o dom da alegria. Porque é a alegria de saber que é amado. A alegria de um sono tranquilo, porque sabe que é amado. E sabemos que pertencemos ao Pai que o Senhor nos revelou. E que o Senhor sussurre no ouvido de cada um de nós. Acalma o coração, não tenhais medo. Apenas dê a mão. Essa, às vezes, é a nossa única forma de oração. Segura a nossa mão, Jesus, e nos conduza pelo caminho que o Senhor sabe, que seremos cada vez mais felizes e com a consciência maior de quem somos. E repasse em cada um de nós a dignidade da realeza a quem pertencemos. Que o Senhor nos abençoe nessa noite, nos conceda uma noite abençoada em paz. Que dê um sono restaurador a todos aqueles que nesse momento estão nos ouvindo. Que assim seja. Que assim seja. Doutora Filomena, muito obrigado. Foi maravilhoso. E a gente está junto aí, as pessoas estão agradecendo, muita gente agradecendo aqui esse momento. E para a gente realmente foi um privilégio. E tem uma ótima... O privilégio foi meu de poder falar do meu amigo. Foi, você falou intimamente com Jesus. Foi canal que dava das palavras. Foi lindo. Uma ótima noite. Que você também. Segurança. Muito obrigado, querido. Deus os abençoe. Um grande abraço para você, Marconi. Um grande abraço. Aí. Um beijo para todos que estão nos ouvindo.
Valeu.